Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje eu fiz uma lista com 50 livros para ler antes dos 50 anos. Isso porque recentemente eu completei 40 anos de idade, eu faço aniversário em outubro, então esses dias foi o meu aniversário e não adianta. Para mim, cada aniversário é um dia especial, mas é um dia de reflexão também. Eu gosto muito de trabalhar com listas, trabalhar com metas. Eu tenho muitos livros a serem lidos. A minha lista de livros que eu quero ler, ela ainda é muito maior do que os livros que eu já li. Por isso eu decidi então fazer essa lista com 50 livros para ler antes dos 50 anos. Na verdade, quando eu estava preparando essa lista, esse número ele ultrapassou os 50 assim muito rápido, tá? E foi indo, né, um número muito superior, mas assim, eu eliminei alguns livros que eu não queria tirar, mas eu acabei eliminando alguns livros dessa lista, para que a lista ficasse redondinha, ficasse com 50 livros para ler antes dos 50 anos. Então vamos lá. Bom, e o primeiro livro da minha lista é um clássico infanto-juvenil publicado em 1865. Eu quero muito ler Alice no País das Maravilhas. Eu tenho essa edição aqui da Zahar. Um outro clássico também é Os Maias, de Eça de Queiroz. Esse livro é um marco na literatura portuguesa, um clássico publicado em 1888. Um livro que eu já li vários trechos, mas eu nunca li o livro completo. É o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Ele foi escrito pelo seu heterônimo Bernardo Soares, que é um ajudante de guarda-livros em Lisboa. Então, eu já li vários trechos desse livro aqui, mas eu preciso ler o livro todo. E a mais famosa saga da literatura nacional, O Tempo e o Vento. Esses livros aqui eu ganhei de uma inscrita muito querida, a Lu. Aqui, essa obra está dividida nessa edição da Companhia das Letras em 3 volumes, que são O Tempo, o Vento, O Continente, o volume 2, O Retrato, e o volume 3 é o Arquipélago. Essa obra percorre um século e meio da história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Um clássico publicado em 1815, Emma, de Jane Austen. Esse livro é apontado como o apogeu da genialidade de Jane Austen. Eu quero muito ler O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Eu tenho essa edição linda aqui da Record. Um clássico publicado em 1861, de Charles Dickens. Esse aqui é o Grandes Esperanças. É considerado por muitos críticos como o principal romance do autor. Um livro muito importante para a nossa literatura aqui é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Esse livro é importante porque ele tem um resgate histórico aqui. Apesar de ser uma ficção, ele vai contar muito sobre a situação dos escravos, a situação dos negros no nosso país. O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, é um clássico que vai falar sobre a exploração colonial. Uma distopia aqui na minha lista, 1984, de George Orwell. Esse clássico foi publicado em 1949. O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Esse clássico ele foi publicado em 1831, é um clássico francês. É Isso, um Homem, de Primo Levi. Esse é um clássico moderno. É um relato de um sobrevivente dos campos de concentração. Aqui diz que dos 650 judeus deportados com ele, sobraram apenas 3. O Fantasma da Ópera é um romance francês de ficção gótica, publicado em 1909. Os Irmãos Karamazov. Esse foi o último romance publicado de Dostoiévski. Guerra e Paz. Esse livro aqui ele tem mais de 1.500 páginas. Essa aqui é uma das obras mais importantes da literatura nacional, Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Foi publicado em 1956. Um dos livros mais emblemáticos da literatura universal, Moby Dick, de Herman Melville. Foi publicado em 1851. Esse livro aqui, eu já comecei a ler ele algumas vezes, eu parei. É um clássico, O Senhor das Moscas, de William Golding. Foi publicado em 1954 e vai falar aqui sobre crianças que estão numa ilha deserta. Outro clássico que eu preciso muito ler
É a Montanha Mágica de Thomas Mann, foi publicado em 1924, mais um calhamaço aqui dessa lista. O Som e a Fúria, de William Faulkner, foi publicado em 1929 e é considerada a obra mais importante do autor. Também é uma obra bastante desafiadora pelas suas diferentes vozes narrativas e seus saltos no tempo. Também quero muito ler todos os contos de Dostoiévski. Aqui nessa obra nós temos 28 contos. O primeiro deles foi publicado em 1821 e o último 1881. E claro que eu quero conhecer também os contos. Aqui nós temos todos os contos de Tolstói. Essa edição aqui da Companhia das Letras é dividida em 2 tomos e vem num box. Um super clássico foi publicado em 1719, é Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Essa história aqui que vai falar sobre um náufrago que fica isolado por cerca de 3 décadas aí numa ilha. Mais um clássico russo aqui na lista, esse aqui é Almas Mortas, de Gogol. Ele foi publicado em 1842 e Gogol, ele é considerado o precursor do romance clássico. E essa daqui é considerada a sua obra-prima. E de Miguel de Cervantes, Dom Quixote, eu tenho nessa edição aqui da Penguin, que vem em 2 volumes. E olha só o que diz aqui. O ridículo das cenas trágicas e a melancolia das passagens cômicas mostram os momentos mais tristes do personagem e toda a genialidade de Cervantes. Ulisses, de James Joyce, um clássico de 1922 e provavelmente um livro bastante desafiador. Esse livro foi inspirado na Odisseia de Homero. Por falar em Homero, estão aqui na minha lista também Ilíada e Homero. Esse aqui é a Época da Inocência, de Edith Wharton, que foi a primeira mulher a receber o prêmio Pulitzer. Esse livro foi publicado em 1920. O Vermelho e o Negro, de Stendhal, é um clássico francês publicado em 1830. Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Esse clássico ele foi publicado em 1925. E esse livro aqui ele foi um marco na literatura. É um misto de romance psicológico com ensaio filosófico. Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac, mais um calhamaço aqui, que foi publicado entre 1837 a 1843, se eu não me engano, e esse livro ele é dividido em 3 partes. Oblomov, de Ivan Goncharov, é um clássico russo, publicado em 1859, e vai tratar que a elite russa frente a mudanças radicais políticas. É um retrato da aristocracia russa diante do fim da servidão. É um livro que vai tratar muito da inércia e conversa bastante com outro russo, de Turgenev, que é o Diário de um Homem Supérfluo. Mais um calhamaço aqui nessa lista. Caramba, acho que a maioria dos livros aqui são calhamaços. Ai, outro livro. Ai, que edição linda essa daqui. Caramba, e eu nunca li ainda. As Crônicas de Nárnia, essa edição especial aqui contém as 7 crônicas. E aí de C.S. Lewis. Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Ele foi escrito na década de 50. Aqui vai tratar muito sobre miséria, violência e fome. E infelizmente é considerado ainda bastante atual. Retrata uma situação muito difícil aqui do nosso país. Meridiano de Sangue, de Cormac McCarthy. É um livro que, ao mesmo tempo que eu quero muito ler, eu tenho bastante receio por conta do teor violento. Muitas vezes eu não me sinto preparada para ler esse livro aqui. O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Esse aqui foi o primeiro romance do escritor. O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Foi publicado em 1927. E esse livro aqui, ele é um clássico do terror. Ele tá até no plástico ainda, porque eu tenho medo até de olhar para ele. Mas é uma questão, assim, que eu quero perder esse medo, eu quero ler, eu acho importante. É um livro muito importante para a literatura do terror. Mas eu nunca me sinto preparada para ler, que é O Exorcista. Ele tá até no plástico ainda, gente. Eu tenho medo de olhar para essa capa aqui. Mas, assim, uma hora vai. Eu tenho 10 anos aí para tomar coragem para ler esse clássico do terror aqui. Engraçado que a minha mãe leu esse livro, olha, muito antes de engravidar de mim. Ele foi publicado em 1971.
E eu preciso tomar coragem para ler isso aqui. Agora eu vou falar alguns livros aqui que eu não tenho a edição física ainda, mas eu terei em breve. O Processo, de Franz Kafka, outro grande clássico aí para eu ler. Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Germinal, de Émile Zola, que foi publicado em 1885. É um clássico do naturalismo francês. Outro livro aqui de Virginia Woolf na minha lista é As Ondas. Ele foi publicado em 1931, considerado um livro bastante complexo. Judas, o Obscuro, de Thomas Hart. Foi publicado em 1895 e foi o último romance do autor, considerado um livro bastante pesado. Quero ler também a biografia de Dostoiévski, de Joseph Frank. Essa é uma edição condensada, mas mesmo assim ela tem mais de 1000 páginas, são 1176 páginas. Vai falar aqui sobre a vida desse grande escritor russo e também sobre o contexto histórico do seu país. A Leste do Éden, de John Steinbeck, que é o mesmo escritor das Vinhas da Ira. Esse livro ele foi publicado em 1952 e aqui também vai tratar de pessoas que chegam à Califórnia para trabalhar em plantações e cuidar da família numa terra repleta de promessas, assim como também as Vinhas da Ira. O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov, que é considerado um dos grandes romances do século XX e é situado na Moscou dos anos 30. Shirley, de Charlotte Brontë, e foi publicado em 1849, ou seja, depois de Jane Eyre. Agnes Grey, de Anne Brontë, que é a mesma escritora da Inquilina de Wiltshire Hall. Esse livro, Agnes Grey, foi publicado em 1850. E Vida e Destino, de Vassili Grossman. Aqui o autor ele esteve no campo de batalha e acompanhou os soldados russos em Stalingrado. Então esses são os meus 50 livros para ler antes dos 50 anos. Sim, o tempo passa muito rápido para todos nós. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e até logo. Tchau, tchau.